Afinal de contas, por que é importante para Deus as nossas fraquezas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas vezes a gente vai entrando e se aprofundando na vida espiritual e a gente vai lidando mais com as nossas fraquezas. É muito interessante esse caminho que Deus nos faz, a gente chama este caminho justamente de desestruturação, um caminho que permanece por uma vida inteira, né? Ou seja, à medida que você vai caminhando na vida espiritual, você tem uma capacidade muito grande de reconhecer suas fraquezas. E eu não quero falar do outro extremo. O outro extremo é alguém que só fica nas suas fraquezas, não sabe reconhecer os dons, e isso é realmente um caminho não agradável. Por quê? Porque quando nós não reconhecemos os nossos dons, no fundo nós estamos dizendo que Deus não nos deu nada de bom. O que eu estou falando aqui é uma justa estima com uma profunda consciência de que nós somos fracos. E isso é muito importante para a vida espiritual e eu quero trabalhar com isso com vocês hoje. Quero pegar a palavra que está em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13 ao 21. Diz assim: Naqueles dias, o chefe dos sacerdotes, os anciões e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles um homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Então essa situação dessa cura já está aí, nós estamos olhando para ela já tem uns 3 dias, né? E continua a palavra dizendo, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram que de modo algum falasse ou ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João responderam, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Olha só. A palavra já começa a destacar que eles falavam justamente com autoridade, né? Vou ler aqui o trechinho inicial. Eles ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, porque eram pessoas simples e sem instrução. Percebe? Ok. Qual que é a fraqueza? A fraqueza é que são homens simples, sem instrução. Eles têm uma fraqueza intelectual, né? Ou seja, eles não têm competência intelectual para falar e para justamente falar com segurança em público, para levar a palavra, por ter um raciocínio tão claro. Eles não tinham essa competência. E o que isso fez? Bom, eles não têm essa competência, mas eu estou vendo eles fazerem isso. O que isso demonstra? Isso demonstra que há algo extraordinário aqui. Porque esses homens simples, como vai dizer a palavra, estão falando com uma segurança e uma autoridade que nós que somos letrados não temos. E isso aqui é muito bonito. Né? Nós, por exemplo, o Nivaldo, que no começo da comunidade ele pregava na FEBEM, não sabia ler, ele muitas vezes decorava a palavra de Deus para ler na FEBEM, para que as pessoas entendessem que ele sabia ler, mas na verdade ele não sabia, ele tinha decorado a palavra, tinha muita dificuldade, assim, vamos dizer assim, lia, mas lia com muita dificuldade. Então, se você fosse pregar, né, e se você lesse com toda a dificuldade que ele lê, se ele fosse ler com toda a dificuldade que ele tinha, as pessoas iam falar assim, mas quem é esse cara? Então, quando ele pregava, era uma força da palavra, uma capacidade, uma intelectualidade tão profunda, mas ele não conseguia ler direito. O
que você via? Ali uma limitação. Você via nele uma pessoa limitada. Para quê? Para falar da palavra. Mas você via ele pregar com uma autoridade, com clareza, que você falasse, mas só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Às vezes a gente encontra pessoas fazendo voluntariado aqui conosco, né? Nas nossas diversas casas, que a gente vai ver uma força de Deus. Às vezes é aquela pessoa que a mãe fala assim, nossa, você era tão preguiçoso, não fazia nada, tinha essa dificuldade. Vejo você fazendo um monte de coisa agora, a mãe se surpreende, o pai se surpreende, porque aquela pessoa não se movia por nada e de repente uma atitude ativa. Peraí, tinha uma fraqueza, mas agora eu vejo uma força. Não sabia nem sequer falar com as outras pessoas, agora está pregando. Uma força. Por que então é importante essa dimensão de nós entendermos as nossas fraquezas? Para que nós possamos parar nela, ficar recolhida, lamentando? Não, para que você possa ver a força de Deus. Você perceber o seguinte, que não é você que está fazendo. Esses dias falava com algumas pessoas e dizia assim, por que é importante vocês perceberem que vocês não estão dando conta? Perceber que isso aqui é difícil, porque vocês vão ver a força de Deus agindo na vida de vocês. E vocês vão ver que vocês têm uma capacidade, que vocês vão se surpreender e vão perceber que esta capacidade só pode ter vindo de Deus. E isso é maravilhoso. Padre, às vezes eu converso com uma pessoa, não sei o que dizer para ela, e de repente você começa a conversar com uma pessoa e surgem ideias tão claras, tão assim profundas que você fala, meu Deus, o que é isso que eu estou dizendo? Que extraordinário é esse? Por quê? Porque na tua fraqueza operou a graça de Deus. E aqueles que vivem segundo o Espírito vão ver isso muitas vezes acontecendo. Mas suponho que você seja um grande palestrante, um grande homem de oratória, um homem capaz de mover multidões, e você não era um ateu, mas agora se converteu para o cristianismo. O que vai acontecer? As pessoas vão falar, nossa, que maravilha, essa pessoa que tinha um dom extraordinário para as coisas do mundo, agora pode falar de Deus, mas elas vão perceber que este dom é um dom que veio, assim, vamos dizer assim, é naturalmente dela. Mas para outros que não tinham nada, é extraordinário. O que as pessoas vão perceber? Que esta pessoa que falava para multidões, que não sei o que era ateu, perceber na cozinha, lavando louça, servindo as pessoas, elas vão perceber algo extraordinário. Poxa, eu achava que essa pessoa era tão assim, tantas coisas. Sim, poderia ser uma fraqueza dela, o orgulho, né? O estar sempre à frente, o sempre ser importante. De repente ela vê servindo os outros. Há um poder de Deus. Porque você nunca poderia imaginar aquela pessoa fazendo isso. E ali você vê uma obra de Deus acontecendo. Por isso Deus precisa que nós possamos ter consciência das nossas fraquezas, que essas fraquezas possam ter, de certa forma, ser claros, para que a gente possa contemplar e as outras pessoas possam ver o poder de Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.